Muito bem-vindos à 8ª geração do Porsche 911. Hoje nós estamos aqui graças aos nossos amigos da Pirovani Import, quando o assunto é compra, venda e consignação de automóveis premium. E amigos por carros, não deixe de procurá-los, tem um estoque bem bacana de automóveis aqui, mas hoje esse carro que nós temos aqui na nossa frente não está à venda. Podem tirar o cavalinho da chuva. Este carro é de um grandíssimo amigo aqui da Pirovani, que nos cedeu cordialmente o carro, porque ele falou, eu já vi o vídeo que vocês fizeram logo na premiere do carro aqui no Brasil, que inclusive vocês podem assistir aqui em cima, onde a gente testou 911 Carrera S, 4S, com eixo traseiro direcional ou não. Só que ele falou, cara, no final do dia, 99% das pessoas usam um automóvel desse nas ruas. Eu quero saber como é que é um 911 da 8ª geração em condições mais normais de uso. Bom, a gente está no Carrera S, então eu já dando alguma olhada aqui, não é uma versão mais simples, já vi já que tem cor relativamente nova. É uma cor que eles têm no 993, que é o Aventurine Green, mas a cor evoluiu. Eu já vi que ele tem uns detalhes aqui do 993, né? Olha o corte da... Uma das coisas mais legais que existem hoje para o cara que quer comprar um automóvel desses é que hoje o configurador completo da Porsche está disponível. Ou seja, nenhum 911 vai ser igual ao outro. Você pode ter, por exemplo, o seu 911 Carrera S by William. E esse carro foi belíssimamente configurado, porque o que nós temos aqui é uma opção de uma cor metálica. Hoje todo mundo está correndo atrás das cores especiais, que é o Lizard Green, o Chalk, Lava Orange, Carmine Red. Esse carro, meus amigos, é uma cor metálica. Curiosamente, para vocês assistindo, eu não sei se a câmera vai capturar a essência da cor, mas verde Aventurine, ou seja, ela é verde. Ele é verde, depende da posição. Agora é engraçado, você vai ver essa cor do 993, ele é mais evidente que é verde, porque a cor vai evoluindo, o mundo verniz e tudo mais. E eu vi também que você tem um opcional da roda Carrera Classic aqui, exatamente. Né? Não é de série. Para o proprietário interessado no 992, você tem a opção de 3 rodas. A Standard RS Spider, a Classic Carrera e a Executive Design. Esse é um design opcional, a Classic Carrera. Interior, bicolor, sim. Sand beige, com o contraste preto. Mas vamos aonde interessa. 8ª geração do veículo, motor 3.0, 6 cilindros boxer biturbo. Dizem que isso aqui, aonde acabou a Carrera GTS no 991.2, isso aqui retoma. Não é bem assim. Não é assim? Porque quando o assunto é Porsche, as mudanças estão exatamente onde os olhos não veem. Porque a posição das turbinas agora é simétrica, apesar delas terem o fluxo oposto. Esse carro tem Sport Chrono Package que eu vi. E eu tava olhando, é isso mesmo? 3.7? É isso mesmo. E a gente sabe que a Porsche mente, mas ela mente sempre com um número muito otimista, né? Sempre. 308 km por hora de velocidade final. Mas esse carro especificamente, vocês vão me desculpar que a mão tá tão lisa e eu tô fazendo carinho no meu ídolo. Desculpa. Nossa, soa muito estranho isso. Mas voltando ao 992, a história é o seguinte por trás desse carro. Uma das grandes novidades é a adoção do câmbio PDK de dupla embreagem de 8 marchas. Que mais que nós podemos falar para o pessoal que está assistindo? É um carro que ele busca muitas referências em 911 clássico. Vocês vão ver no decorrer desse vídeo a gente explicando um pouco lá do cockpit, mas aqui fora mesmo, esse design é claramente inspirado em 993 e 964. O próprio corte aqui, ó. Realmente, eu vou ser sincero, não é pela frente que você que não gosta de 911 vai começar a se apaixonar. Porque o grande ponto de novidade no design do carro está na traseira, tá? Uma coisa interessante, esse carro ele emprega massivamente mais alumínio do que a geração anterior. Isso deveria significar que o carro ele é mais leve. Não, mas ele cresce, né? Ele cresce, essa é a sacada do... Não necessariamente ele cresceu tanto para os ocupantes, mas ele é um carro um pouquinho mais comprido, especialmente na frente. Mas quer saber, Will? Acho que a gente falou pra caramba. Você falou, né? Deu até um sono aqui. Dá para acelerar um pouquinho isso aí quando a gente tiver... Nós estamos indo para quase 60 anos de história do 911, mas chegou a hora da gente mostrar para vocês na rua. No autódromo, a sensação que eu tive desse automóvel foi que ele era uma versão mais polida e sofisticada do 991 Mark II, até mesmo do GTS. Falei, nossa, aqui não tem aquelas chicotadas de lidar com torque. Mas não, elas existem, do mesmo jeito. Especialmente esse carro que está muito novinho, pneu novo,
você percebe realmente como é divertido você andar com o 911, que hoje tem torque para preencher esse chassi todo. Mas a linha reta em si, não tem nem o que duvidar do que suspeitar dos números de desempenho da Porsche. O carro é realmente muito veloz mesmo. E aqui, para eu selecionar o modo manual, eu aperto o botão M. Mas quando eu falo de 911, o negócio é o conjunto da obra. Mesmo o motor 3.0, Will, tem um ronco, ó. Sim. Não dá pra reclamar desse motor downsize na parte sonora. A questão é o seguinte, talvez o 9912 você tivesse um pouquinho mais a flor da pele com o carro. Aqui você sente que a coisa é mais sofisticada. A gente sente o peso extra? Nem um pouco. Especialmente porque onde você sentiria, saindo da imobilidade, esse carro, por ter essa primeira marcha do PDK mais curta, ele dispara como um cavalo retardado. Mas, quando o assunto é volante, muitos já falaram, eu já falei isso também, a melhor maneira de dizer é essa direção ela é completamente derivada do departamento GT da Porsche. Parece claramente marcha mais alta, isso é o bom do carro turbo, eu passo uma marcha mais alta e ó, carrega o torque. Mas a direção, gente, eu nunca dirigi uma direção com um conjunto elétrico assistido tão boa quanto essa. É pesada, você tem feeling. Assim, a gente tem que se acostumar, são os novos tempos. Não adianta falar, eu sinto falta da sensibilidade da direção hidráulica. Sendo bem sincero, o que você perde em sensibilidade, você ganha em precisão, e em quão direta ela fica. A direção desse carro é simplesmente um padrão de indústria. Por exemplo, a gente compara, recentemente a gente dirigiu o R8, o V10 Plus, e teve a chance de dirigir e comparar com as gerações anteriores. Aquela direção do R8 é sublime, quão rápida ela é, mas você nota que ela é essencialmente assistida. Sim. Entendeu? Aqui não. Calibragem, eu lembro claramente de quando eu dirigi o GT3 991. Ou seja, nós estamos falando de uma tecnologia que veio do produto semipista e está aqui. Porque quando a geração 991 desse carro foi lançada, muitos torceram o nariz, porque foi a primeira aventura da Porsche com a direção eletricamente assistida e ficou completamente anestesiado de feeling. O peso era artificial. Aqui não. Tô andando numa boa e eu sinto exatamente, ó, vou pegar aqui, ó, essas tartaruguinhas, ó. Eu sinto exatamente vibrar o volante. Então, perfeito. E eu tenho senso exatamente de onde eu estou botando o carro. Uma coisa que eu preciso dizer, posição de dirigir desse carro é uma evolução ainda mais gostosa daquilo que a gente viu no 9912. Ao mesmo tempo que o 911 hoje é um carro que cresceu, ele ainda faz com que você se sinta dirigindo um carro menor. Em nenhum momento eu acho que eu estou dirigindo um Panamera. Tem muita gente que gosta, pessoal mais purista, fãs do 997, gostam muito de falar que não, que o atual 991 e depois agora o 992 são Panameiras, não são mais carro esporte. Não, é que eles falam isso porque você olha o painel inteiro, você, caramba, eu tô numa Panamera, aí você, não, mas é diferente, aí você olha aqui, não, ele acaba aqui o carro. É só aparência. Entendeu? É simplesmente assim, motor e direção espetaculares, gente. Ainda você entende assim, eu sei que você pode não ser apaixonado pelo 911, você pode criticar, falar que é a mesma coisa, que o Mickey Mouse mudou mais do que o 911 em 60 anos. Mas a realidade é o seguinte, cara, é um carro muito competente. Porque eu acho que se tem um carro, talvez outros esportivos tenham um senso de ocasião melhor do que ele. Chamem mais atenção, falem, eu custo mais caro do que você. Vai lá, esse é o carro preferido de médicos e dentistas que querem ter crise de meia-idade. Mas a realidade é, quem já experimentou esse carro na pista sabe que é a melhor combinação entre um carro que pode ser usado em todas as circunstâncias, sem cometer tantos sacrifícios para nenhum dos lados. Ele é o carro mais confortável do planeta, mais luxuoso? Não, ele ainda é esporte. Mas ele é tão visceral e agressivo, por exemplo, como uma Lamborghini? Não. Tão exótico de entrar e de sair como um R8 mesmo? Não. Ele é um carro muito bem pensado, certo? Agora, obviamente, a hora que você quer provocar ele acaba entregando um nível de performance que é meio surreal. Ó, curva fechada, volante rápido, ó aqui, ó. Tô no câmbio só no modo manual. Ó. Aonde
quero pôr esse carro, ele vai. É assim bom. Antigamente, esse era um carro que assustava um pouco. Mesmo o 997, dependendo da hora, da forma que você pisava, você tinha que ainda botar o chip na tua cabeça de aprender a lidar com o motor pesado lá atrás. Hoje, esses dias ficaram para trás, sendo bem sincero. O carro não tem mais tanto curva de aprendizado. Talvez seja isso que os mais puristas da marca critiquem um pouco. Falem, é um Panamera, qualquer um dirige. Mas, por outro lado, ele entrega demais, Os freios, discos de 350mm. Se tem uma marca que sempre freou muito bem, ela chama-se Porsche. E eu tô realmente me esforçando para falar para vocês como a coisa é, sem parecer uma apagação, porque eu já falei em outras ocasiões, até num vídeo no meu canal, que eu sangro Porsche. E eu adoro fazer isso que a gente está fazendo com os meus 911. Mas a precisão que você consegue apontar ele, ó, olha isso, ó. Cadê a saída? Ah, 911 de frente. E detalhe, agora você consegue calibrar mais a traseira do 911, contornar mais com a traseira. Eu não estou falando de jogar de lado, eu estou falando de você carregar o torque para apontar a frente. Por quê? Porque ele tem muito torque agora por causa dos motores sobrealimentados. Mas a gente precisa falar de PDK de 8 marchas. Tem alguns momentos andando um pouco mais vagarosamente que você nota que o câmbio ele segura um pouquinho a reduzida. Andando como um completo retardado, no entanto, não dá pra falar, não tem nada de errado com esse câmbio. Você tem que estar num outro nível de sensibilidade e conhecer muito, mas muito mesmo, para fazer uma comparação e falar se isso aqui é mais lerdo ou mais rápido que a antiga geração. Eu arrisco dizer que aqui nas trocas manuais, ó, 70 por hora entrou uma primeira, cara. Legal. Então, meu amigo, se você tá na dúvida de comprar um carro desse ou não, eu não entendo porque tá na dúvida. A única razão para você não comprar um carro desse é emocional ou financeira. A parte emocional, depois que você comprar, eu te asseguro que você vai esquecer. E a parte financeira, se você não cometeu nenhum sacrifício, pode ficar sossegado que você vai falar, botei meu dinheiro em algo que me faz sentir muito especial. É assim simples. Sempre falo uma coisa, Will. Qual que é o melhor 911 que existe? Sabe qual que é? O próximo. Que está por vir. Em outros carros, você até acha coisas melhores em produtos mais antigos. Mas nesse daqui, cara, é sublime. É seguro, é rápido, é bem construído. É muito bom. Se você se diverte com um carro desse, ele é bom pra rua? Pra resumir, sim. Eu até pretendia falar um pouco de como é que é andar com esse carro de uma maneira mais civilizada. Mas acho que quem compra um 911 desse está procurando realmente se sentir especial atrás do volante. E eu acho que o carro cumpre essa missão com um louvor sensacional. Muito bem-vindos à cabine da 8ª geração do 911. É difícil não se sentir um pinto no lixo nessa hora, parafraseando o William há alguns segundos atrás. Mas uma coisa que eu sempre sou latente em dizer é: a cabine do 911 parece um lugar muito familiar desde sempre. Em primeiro lugar, apesar de ser um baita carro esportivo, ela é muito arejada, ela é muito ampla. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Eu não sou um cara gigantesco, mas também não sou um cara pequeno. Mas eu sempre consigo encontrar a posição adequada de direção a bordo de um 911. Todo carro que eu ando, via de regra, eu sempre percebo que os carros esportivos com teto solar, eles tendem a ter um pé direito um pouco mais baixo do que o comum. Aqui no 911, a gente tem o teto de vidro, um opcional que é muito quente aqui no Brasil. Hoje em dia, não dá para ter um 911 sem o teto de vidro. Mas vejam bem, um palmo de cabeça. Vamos supor que eu fosse fazer um uso soviético, um track day com esse carro, conseguiria tranquilamente botar um capacete aqui dentro dessa cabine. Mas bom, para não perdermos a tradição, quando o assunto é 911, ignição sempre do lado esquerdo. Mas se a chave está aqui, como é que eu ligo se eu não preciso dela? Pois é, o botão, que deveria ser um start-stop normal em um carro que se apertaria, seguraria, quando o assunto é Porsche, ela é uma aletinha. A cabine dessa geração 911 ela foi muito simplificada. Na geração 991, a gente tinha um painel muito recheado de botões aqui. Eu não considerava aquilo ruim, muito pelo contrário, era muito instintivo. Você olhava, você sabia onde estavam as coisas. Por exemplo, antigamente a gente tinha os modos Sport, Sport Plus, ou até mesmo a configuração do PAD,
que é justamente a regulagem de chassi e amortecedores entre esportivo e mais comum. Hoje, nada disso mais aqui eu encontro. Tudo isso é escolhido através dessa rodelinha aqui do lado direito do volante. Temos o modo Wedge, que é uma nova tecnologia que é justamente o carro tem caixas de som dentro dos arcos de roda que percebem que ele está trafegando numa condição molhada e adequam o carro, resposta de acelerador, controle de tração e estabilidade para trazer mais segurança. A gente sabe, quando o assunto é carro esportivo com pneus muito largos, que é sempre uma situação muito delicada para o mais seguro que eles sejam, a questão da aquaplanagem. Aí eu tenho o modo normal, Sport, Sport Plus e a grande novidade é o modo Individual, que me permite configurar o que eu quero, de quais os parâmetros. Eu quero um chassi mais confortável, mas com o máximo de resposta de acelerador e com o escape aberto. Eu configuro o meu Individual. Como na geração 9912, também tem o Sport Response, que é o botão redondo aqui no meio do Sport Chrono. Quando eu aperto esse botão, o carro fica numa condição ainda mais agressiva, eu tenho um pouquinho mais de overboost e um empuxo maior para, por exemplo, uma ultrapassagem ou até mesmo numa reta, num track day, você entrou na reta principal, aperta o Sport Response que você vai ter um pouquinho mais de resposta. Seguindo a tradição, eu tenho 5 mostradores tradicionais aqui, com a diferença que existe um analógico aqui no meio, bem vintage, bem clássico, como em todo 911, o contagiros com o velocímetro aqui embaixo, mas ao lado eu tenho 2 telas de LED que justamente configuram, me dão aqui, eu tenho o horário, temperatura externa, aqui informações sobre o veículo, autonomia, aqui o computador de bordo, aqui a autonomia de quantos quilômetros eu ainda tenho no tanque do carro. Aqui na cabine do 911, tudo é manuseado essencialmente através dessa central de multimídia, que é uma tela de 11 polegadas. Muito bem-vindos à traseira do 992. Se a frente é uma série de homenagens a diversas gerações do modelo, e talvez aonde não exista uma grande revolução, é na traseira, efetivamente, que as coisas ficam bem distintas e, diria, a assinatura da 8ª geração do 911. E para vocês que estão na dúvida sobre qual o número, a designação desse automóvel, 992. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 9, 2. Ou, uma outra forma de ler isso é 9, 11, 911, 9, 11. Ou seja, é para você realmente, caso você não tenha conseguido ler o que está escrito aqui, você pode brincar de achar easter eggs na traseira do seu 992. Obviamente, quando o assunto é um carro esporte, uma das coisas mais legais que tem é você poder abrir o capô e mostrar para todo mundo um motorzão 3.0, 6 cilindros boxer turbo, certo? Então, espera só um minutinho que eu vou abrir para mostrar para vocês. E aqui está, é tudo isso que vocês vão ver. Mas, seguindo a disciplina do que é o Porsche 911, as grandes modificações estão justamente onde os olhos não veem, mas o coração sim sente. A história é o seguinte, o que a Porsche fez com essa motorização? Primeiro, o posicionamento dos coxins de motor. O motor em si, ele não se movimentou muito lá para frente. Na realidade, ele permanece basicamente na mesma posição que na geração 9912 que saiu de linha. Só que, para minimizar a vibração no conjunto como um todo, a fixação dos coxins ela é mais próxima ao centro do carro. Se não me engano, são quase 30 centímetros para frente, numa barra de torção de magnésio muito mais ao centro do carro. Isso dá mais estabilidade e até mesmo, por usar coxins eletrônicos, o que acontece? O motor praticamente não vibra a bordo do 992. Sobre o negócio do câmbio que você falou, tem que ter uma percepção. Eu gosto sempre de ver, analisar e tudo mais, né? O que eu tava percebendo, principalmente quando o Corey tá dirigindo, parece que o câmbio ele é adaptativo. Então, se você tá trafegando e você vai jogando quarta, terceira, parece que ele não é isso, tá? Mas é pro pessoal entender. Parece que é como se você jogasse muito acelerador, fizesse um ponta-taco, mas errasse o passo da embreagem. Então ele joga o giro, aí depois ele acopla. Você percebe isso, mas isso se você estiver trafegando. Se você está numa tocada esportiva, você percebe que não é que ele erra os ponta-tacos, mas eu entendo que é alguma coisa adaptativa, talvez para não parecer uma tocada tão agressiva, né?
Então trafegando você até sente, ele até pede marcha. Ele tá pedindo, Aliás, todos vocês que estão assistindo, vai comprar um carro desse, não se esqueça, Franqueira Corretora de Seguros, na tela vocês estão vendo quanto que custa uma cobertura de seguros por um carro desses. Que aliás, Bernardão e companhia lá estão navegando um mar, amigo. Que assim, os caras, já fizeram seguro de uns 10 desse lá em BH e pro resto do Brasil. Cara, isso aqui parece um 911 turbo, 996 de puxado, ou mais, eu acho que é um pouquinho mais, né? Mas, eu já dirigi. É que eu andei numa 996 que eu acho que tava mexida, porque eu falei, cara, não é possível 996 Vou falar uma coisa, eu já dirigi 9971 turbo original. Com o PDK esse carro, você gruda no banco muito mais do que um turbo velho. Mas é a questão daquela Panamera, a primeira que a gente trouxe, aquela V6, o câmbio ele dá uma acordada no carro e ainda com esse escalonamento de marcha, na arrancada desse carro, cara, que isso, mano. Não, vamos achar um defeito. Então, é assim, ó, eu acho que assim, como eu falei, talvez, eu vou até pegar aqui, só subir um pouco o banco, melhore um pouquinho a minha posição de ver, vai, que eu sou um pouco mais baixo que você. A questão que eu não consigo ver, tipo, eu consigo ver alguma coisa lá nos faróis onde acaba, mas ali, por exemplo, eu não consigo ver, tá? Até ajustando pra mim mesmo. Essa era uma questão, talvez, posição de ver. Eu sinto assim que os carros estão cada vez mais incríveis, mas não é que ele é anestesiado, mas, por exemplo, parece que é uma aventura maior você andar talvez no 997, no Carreira S. Parece que é que eu brinco, eu falo, o cara tá tentando te matar, assim, aquela sensação que eu tenho um pouco de medo. Até eu vejo o Corey fazendo aquilo. Bom, ele tá fazendo, ele conhece o carro, então tô tranquilo, né? Mas assim, são coisas que eu não consigo. Eu tenho um morro de medo, sabe, de fazer no carro desse. Vou falar uma coisa, quando eu digo que esse carro está mais seguro, mais veloz, é porque as pessoas hoje conseguem alcançar a performance que um carro desse entrega mais facilmente. Eles alcançam mais fácil, de maneira mais segura. E ele ainda por cima ele é muito mais veloz do que antigamente, entendeu? Então, mas isso tá virando, esses carros de hoje estão virando verdadeiras armas, né? Porque você realmente sente tudo que tá acontecendo no volante. Até é impressionante, porque não parece mesmo que isso aqui tem uma... Você acabou de passar no lugar que meu 997 quebraria a suspensão, assim, com a ondulação. Eu até deixei já no modo normal, deixa eu deixar tudo normal aqui. A única questão, quer ver uma outra crítica interessante, assim? Estamos no modo como quem usa o carro para trabalhar todos os dias. Lá na Pirovani, quando você deu a partida, você foi manobrar, eu achei que quando o carro tá frio, ele faz muito barulho. É engraçado, o ponto morto dele. Depois que fecha a válvula, tranquilo. Mas são pequenos, assim, a gente tá tentando achar defeitos. Que eu acho que é o nosso trabalho missão. Fazer isso, entendeu? Mas assim, o que o carro dá pelo custo-benefício são pouquíssimos carros. Porque assim, todo mundo sabe, eu sou um grande fã de Ferrari, mas pegar um carro da Ferrari é um carro muito mais caro, o Lamborghini é um carro muito mais caro. O R8 que a gente trouxe da Pirovani é um negócio interessante, mas é um carro que custa mais caro, pelo menos o mais novo. Usado ele custa mais caro do que esse carro do jeito que foi montado. Então, isso é embaçado. A pergunta que tem que fazer é aquilo que eu falei. Daqui a uns 2 dias a gente conversa e você chegar pra mim, vai falar, cara, agora, os dois, R8 ou esse carro? Esquece preço, vai, digamos assim. Vai perguntar, qual que você gostaria de dar uma volta agora? Tá aqui a chave, vai lá. Essa é a grande resposta, entendeu? Vou responder aqui de uma maneira, acho que já é justo falar isso. O R8 tem mais senso de ocasião, gosto mais do ronco do V10 do que desse carro. Mas, como um automóvel, para ir para um track day, para conviver todos os dias, esse carro é mais caro. Tá bom, sim. Você tem mais sensação, né? Cara. O R8 ainda, em algumas coisas eu sinto que ele tá um pouco na sombra da Huracan, sabe? Eu acho que dá para explorar mais, mas o grupo Volkswagen talvez não deixa. Não. Algumas coisas eles seguram. Cara, acho até que nem dá para comparar tanto. É que é o seguinte, cara, geralmente quando um carro é muito bom na pista, no track day, como a gente teve a oportunidade de ir lá no lançamento em solo nacional, ele naturalmente tem que fazer sacrifícios e ele não vai ser um carro tão bom de rua. A questão é que andando aqui com esse carro, você fala, caramba, velho, o carro entrega muito lá e você traz ele pra rua, ele se comporta como um automóvel de passeio agora, como qualquer outro, você bota no Sport Plus, vira um completo animal. Nossa, sossegado, assim. Como é que tá o volante? O volante é um pouquinho pesado. Não, tá normal, você percebe que ele também, assim como eu achei o câmbio adaptativo,
O volante também é um pouco adaptativo, ele não fica com aquela sensação de molenga, sabe? Então ele dá, a ideia também é dar mais confiança para não... Mas vamos lá, se eu tenho que fazer uma crítica de verdade, assim, mesmo gostando muito da marca, eu acho que hoje você configurar um carro desse 0 km é muito difícil. São muitos opcionais, você fica com aquele dilema da eterna escolha e não sabe o que escolher, né? O que é um opcional bom para você pôr, o que não é? Acho que essa é a primeira pergunta, que é muito difícil de responder. Cada caso é um caso. Tá? Talvez questão de banco, alternativas de banco. Entendeu? E eu acho que outra coisa que me incomoda um pouco, antigamente, né, você tinha os 911 e todos eles eram extremamente equipados apenas com materiais bons para a época, tá? Não vou falar hoje, o 993 era maravilhoso, é maravilhoso hoje. Não, ele é um Fusca. Mas na época ele tinha um esmero, uns materiais que piorou no 996, voltou a melhorar no 997, e hoje eu sei que esse carro, ele já é um carro muito eco-friendly e, para não dizer de outra forma, que usa materiais muito mais sustentáveis. Nada aqui é mal encaixado, nada aqui é barulhento. Perfeito, não tem barulho. Mas eu confesso que alguns materiais internos me incomodam um pouco. Ó, uma coisa que eu tenho certeza que você sente falta absurda, quando eu vi que teu carro tem, achei, falei, nossa, que absurdo. Resfriamento de banco. Pronto, é isso aí. Porsche do Brasil, Nossa, bota como item de série. Resfriamento de banco em todos os bancos. Porque o aquecimento, como a gente tá num país tropical, não faz, talvez em dias muito frios, mas aqui, cara, o esfriamento é muito mais. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, coisa pra você ver o Sport Response. Vamos lá, overboost de 20 segundos. É rápido o carro, né? Puta que carro. Ele é adaptativo. Quer ver uma coisa engraçada? Se você pegasse uma M3 ou uma M4, esse carro puxa mais, o original. E sem contar o fato que ele bota no chão. C63S com 510 cavalos, posso falar? Não parece. Esse carro parece que é uns 2 degraus pra cima em termos de linha reta. Agora, uma coisa que você falou que assim, é uma das coisas que eu mais concordo assim, o negócio do freio, ele assim, parece que a pinça tá tão próxima do disco que você só raspa, você sente. Cara, é perfeito, porque tem carro que você precisa dar. Né? Nossa, absurdo, cara, absurdo. Isso é uma das umas coisas. Eu dirigi alguns 911, mas eu não lembro deles serem assim. Talvez você fala que um circuito ou talvez um tempo de uso. Cara, absurdo, você sente, você sabe. Sabe quando você tem um carro na mão mesmo? Sabe o que é mais louco? Cara, que aqui legal é isso uma aqui. resposta só. Hoje já tem montadora que tá querendo calibrar o gosto do cliente, o tipo de resposta do pedal. Olha que coisa louca. Cara, vai. Um outro negócio que eu percebi ali andando com você. As rodas aro 20 e 21. E não é roda traseira estressante aqui, opcional. Não, esse carro não tá com esse opcional. Tá. Mas roda traseira, dianteira 20, traseira 21. O que eu percebi? Mas pode ser fruto do pneu. O que o carro tem de confortável, você sente um barulhinho, não um barulhinho, uma sensação um pouco seca no final, nas ondulações. Isso é provavelmente a pneu. Lembra aquele WRX que a gente trouxe aqui? Dunlop dureza? Cara, que esse pena. Esse aqui é Goodyear, mas em breve Michelin e Pirelli terão eu pneus gostaria, para esse carro. O Pirelli seria legal. Já pensou pôr um troféu R aqui? Será que existe? Deve existir. Claro que vai existir. A cara do Cord. Deixa eu te perguntar, e aí, meu? Tá aprovado? Tá, agora assim, minha opinião final. Design, eu falo aquela brincadeira lá na frente. Eu não gosto muito da frente. Eu entendo evoluções, releituras e tal. Acho de design conjunto 991.2 o mais bonito de todos. Tecnologia não tem nem o que falar, esse é o melhor. Agora a proporção do carro, cara, o 997 eu acho que é perfeito, assim, sabe? O Carrera 997. Mas, cara, é aquele negócio. Você tem umas coisas que não dá pra você melhorar. Você tem que mudar em dinamismo de chassi, proporção. Lá na Pit mesmo, eu vi um Turbo 997, o Mark I e tinha uma 991.2. A dimensão dos carros são tão insanas, sabe? O 911 ele é um carro muito maior do que um dia ele foi. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte. Mas puta, isso é, meu. Eu gostei do Maletino. Ferrari fazendo escola. Ai, meus amigos. Olha, se vocês chegaram até aqui no vídeo, gostaram do que viram, não se esqueçam de deixar o like pra nós. Se inscreva no canal. Ativa a notificação no sininho, porque essa é a única maneira da gente continuar produzindo e vocês não perderem tudo de novo. E bom, o Pirovani falou que vai vir, né? Ele vai ter uma venda desse? Essa é uma outra coisa auspiciosa. Este carro que a gente testou é de um gosto pessoal, configurado com muito carinho. Mas se você tá querendo um desse, não quer ficar na fila de espera,
entre em contato com a Pirovani, que tem um outro 992 entrando em estoque muito em breve. Legal. E bom, nesta tela final vocês podem ver o teste que nós fizemos com a M6 Gran Coupé do Pirovani, assim como a Lamborghini LP 550-2. Mesmo trajeto.